Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo aí o segundo vídeo do Ideia dos Inscritos, onde eu faço um indicador ou alguma ideia que o inscrito deixa nos comentários aqui e eu programo pro Profit e trago pra vocês, tá? Então esse código de hoje eu vou estar deixando aqui, ó, dentro do meu Drive na pasta Ideia dos Inscritos, tá? Tem o link na descrição para vocês acessarem. Então vai estar aqui e aqui que eu posto os indicadores que eu faço baseado nas ideias que vocês deixam aí nos comentários, certo? Então vamos lá. A ideia de hoje foi comentada aqui pelo inscrito Contador Diego, que ele comentou o seguinte: Bom dia, Gabriel, posso te dar uma ideia de barra forte? Pintar o candle quando este superar em sua própria amplitude e ou diferença entre sua abertura e fechamento, sendo positivo em 2 vezes a média de 20 do true range de 20. Ou seja, ele quer que quando o candle tem um range, ou seja, a distância da máxima até a mínima 2 vezes maior do que a média de 20 do true range de 20, ele pinte o candle, tá? Ele não falou que cor, também não falou que tipo de média, então vou fazer com média aritmética mesmo, tá? Mas vou mostrar pra vocês como que a gente faz para colocar a exponencial se vocês quiserem. Então vamos lá, primeiro eu vou abrir aqui o meu editor e eu vou criar uma variável que vai ser o meu indicador. Então minha variável vai ser indicador, vou chamar de indicador mesmo, tá? Vou dar ela como float, que é para números quebrados, e vou criar ela aqui. Então o meu indicador vai ser igual a média de 20 que ele disse do true range, que a gente declara da seguinte forma: AVG true range de 20,0, tá? Por que vírgula 0? 0 significa que é aritmética, se eu colocasse 1 aqui seria exponencial, e se eu quiser colocar essa média como exponencial também eu colocaria como ESP, tá? Você pode alterar isso se você quiser, tá? No caso aqui ele não diz qual é o tipo de média, então eu vou considerar como uma média aritmética, que é a média comum, tá? Então ele disse o seguinte: média de 20 do true range de 20, que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Média de 20 do true range de 20, certo? É essa forma que eu declarei aqui, eu chamei de indicador. Eu vou mandar plotar ele aqui, plot indicador. E ele já vai mostrar no meu gráfico aqui. Vou colocar no gráfico de 1 minuto. Deixa ele carregar. Aí, ó. Qual é o valor do true range, tá? O que é o average true range? É a média da distância entre a máxima e a mínima dos últimos 20 períodos, certo? É isso aqui que esse indicador aqui faz. E a média seria a média de 20 da média de 20. Então é uma média em cima de uma média, que foi o que ele disse ali nos comentários. Beleza, e o que ele quer? Ele quer que if, ou seja, se o meu range, ou seja, a distância da máxima até a mínima de um candle, a amplitude do meu candle, seja maior que 2 vezes o meu indicador, eu pinte o candle de alguma cor. Então, if range, se a amplitude for maior que 2 vezes o indicador, que é a média de 20 do true range de 20, então paint bar CL alguma cor. Vou colocar, por exemplo, amarelo. CL amarelo. Você pode trocar aqui para a cor que você quiser, tá? Então, se o range for maior que 2 vezes o valor do indicador, ele vai pintar de amarelo. Então vamos lá. Então, por exemplo, aqui já pintou algumas barras aqui para a gente ver. Então, por exemplo, a gente teve que o indicador aqui, ó, 48,80. Essa barra aqui teve uma amplitude de 100 pontos, é maior do que 2 vezes 48,80, que daria aí 96, 97 por aí, né? 100 pontos é maior do que 97, tá certo, pintou a barra. Mesma coisa aqui, tá? Aqui estava em 48, quase 49 também. A amplitude desta barra aqui foi de 105, 115 pontos, é maior que 2 vezes o 48, certo? Então tá, então beleza, agora a gente já tem aqui uma regra de coloração que ele pediu, baseado na amplitude. Só que ele diz também no comentário, ou a diferença de sua abertura e fechamento. Então se você quiser usar a diferença de abertura e fechamento, você vai colocar o seguinte:
if abs de fechamento menos abertura, tá? O que é o valor absoluto? Abs do fechamento menos abertura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um candle, este candle, e eu faço o fechamento dele, que tá aqui, ó, 132.465, menos aqui, ó, 132.540, isso vai dar um número negativo, tá? Só que eu quero sempre com um valor positivo, porque eu quero saber qual que é o tamanho do fechamento deste candle aqui, do tamanho do corpo deste candle aqui. Então, no caso, seria 75 pontos. Tá vendo que ele é um candle negativo? E quando eu puxo aqui o mouse, ele dá menos 75? Se der menos 75, vai dar errado, né? Porque nunca vai ser duas vezes maior do que o indicador aqui. Então, eu tenho que trazer esse número sempre para positivo. Então, eu uso aqui, ó, abs de close menos open, que ele vai trazer sempre o número positivo. Já os candles positivos não tem esse problema, né? Porque se você puxa aqui, ó, da abertura até o fechamento, a gente tem um número positivo, tá vendo? 30 pontos. Mas quando dá negativo, a gente precisa converter para positivo, então a gente usa o valor absoluto, que é um valor sempre positivo. Então, se abs for maior que 2 vezes indicador, então paint bar CL amarelo, certo? E eu vou comentar isso daqui, só para o código ignorar. E agora, na hora que eu rodar, ele vai considerar só esse daqui, tá? Agora, o valor do corpo, do tamanho do corpo, ao invés do tamanho da amplitude do candle. E vamos ver onde ele pintou. Então, por exemplo, aqui, ó, logo na abertura do dia, teve um candle grande. A gente estava aí com o indicador valendo 53,5. Então, se a gente dobrar isso daqui, vai dar 107, né? 107 pontos. O valor deste corpo aqui foi de 140 pontos, por isso que ele pintou. É maior do que 2 vezes os 53,68. Depois aqui mais pra frente, mesma coisa. A gente tinha lá, ó, um valor do indicador de 56, tá? Então se a gente dobra isso, a gente tem 112. E o tamanho do corpo do candle foi de 210. Tá? Aí ele pintou de amarelo. Então, se você quiser usar o tamanho do corpo, você usa este código aqui. Se você quiser o range do candle, você tira esse comentário aqui e aí você comenta isso. É só colocar 2 barrinhas na frente um do outro e aí você roda aqui. E agora ele vai estar considerando range. Veja que apareceu mais alguns aqui, né? Porque agora ele está considerando a distância da máxima com a mínima e não só do corpo, tá? Então, por hoje é isso, né? Foi essa a ideia do inscrito. Eu vou estar colocando na pastinha lá do Drive para vocês baixarem e importarem no seu Profit. Se você tem alguma ideia que queira que seja programada, pode deixar nos comentários. Precisando de serviço de programação, você pode me chamar. Tem nick meu no Telegram. Tem nick do Telegram meu aí na descrição, certo? E fico com vocês aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau.